Olá, queridos alunos, vamos lá à nossa segunda videoaula da nossa disciplina de Administração Pública, né? Hoje nós vamos tratar, né, do nosso primeiro dos elementos da administração pública, que é do Estado, né? Vamos tratar isso de maneira bem simples, clara, para que a gente tenha os principais elementos, né, que são componentes dessa tão importante característica da administração pública. Vamos lá. Bom, para compreender melhor o Estado, né, é importante que a gente saiba, né, a sua origem, as suas características e como de fato ele age, né, dentro desse universo da administração pública, né. O Estado, né, ele foi citado pela primeira vez lá numa obra, né, que eu inclusive indico a leitura para quem não leu ainda, né, uma leitura extremamente enriquecedora. Leiam O Príncipe de Maquiavel, né, onde o Estado foi citado pela primeira vez, lá em 1513, muito tempo atrás, né, que ali que a gente teve a base, né, do que a gente entende de Estado democrático do jeito que nós conhecemos hoje. Os princípios, né, a maioria deles foram postulados lá, né, por Maquiavel. Então, o Estado ele se refere nada mais, nada menos do que a convivência humana. A gente lembra lá atrás das características básicas, né? Tem que ter um povo, né? Tem que ter, né, uma nação ali envolvida nesse processo, né? Convivendo em sociedade, que tenham coisas em comuns, como língua, né? Como costumes, cultura, né? Então, tem que ter isso tudo, né, embutido dentro desse processo, né? Tem que ter uma sociedade política, né? E, logicamente, o significado de poder, né, é força, direito, né? Por quê? Porque é aí que traz as questões de soberania, né, de garantias, de leis próprias, né? Então, a gente só consegue fazer tudo isso se a gente tiver um mínimo de organização. Então, o Estado ele dá essa base, onde eu tenho um povo, onde eu tenho, né, um conjunto de leis, de ordem ali, que esse povo segue, né? Eu tenho uma organização política, né? Eu tenho uma sociedade que é organizada politicamente, e essa sociedade é reconhecida. Então, essa é a base que nós conhecemos de Estado. É a partir desses princípios básicos, né, que se solidificam, né, o Estado como a gente conhece. Bom, né, o Estado brasileiro nós vamos tratar disso mais adiante também, mas o Estado brasileiro é uma república federativa, né, e isso, né, traz a alusão que isso é formado por, lá atrás a gente falou isso novamente, mas vamos repetir, de Estados-membros, né, que no nosso caso são nossos estados, né, os municípios, né, todos mais de 5.000 municípios que o nosso país tem, e o Distrito Federal. Né, todos eles juntos constituem a União, né, que é um Estado democrático de direito e possui, né, três poderes que são independentes e harmônicos entre si. A gente não tem uma hierarquia, né, entre nossos poderes. Né, isso é muito confundido, né, principalmente pelo executivo. Né, o executivo não é mais importante do que o legislativo e o judiciário, são poderes harmônicos, né, estrelado, né, da balança, né, são os pesos e os contrapesos, né, que a Constituição nos garante e que foi trazido lá pelos primórdios desses conceitos, né, lá de Maquiavel. Então a gente tem que, né, esses poderes harmônicos entre si e, logicamente, é importante a gente citar a indissociabilidade, né, a indissolubilidade, né, dos nossos estados, municípios e Distrito Federal. Né, os estados eles podem até, né, se dividir, né, como já aconteceu, por exemplo, Tocantins, né, fruto de uma divisão de estado. Então, os municípios também eles podem até se subdividir, mas eles não podem, né, se declarar independentes ou se separar, né, dessa República Federativa. Né, a União é mais forte, é soberana nesse princípio, certinho? Bom, quando a gente trata, né, da organização política e administrativa, né, a República Federativa, ela compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles são autônomos, né, conforme, né, a gente prevê isso lá na Constituição. Mas é importante a gente falar que essa autonomia, né, é, são autônomos entre si, eles têm essa autonomia que prevê auto-organização, ou seja, pode ter leis próprias, como a lei orgânica do município,
autogoverno, capacidade de eleger seus próprios governantes, como, por exemplo, vereadores em um município, e autoadministração, né? Ele pode, né, tratar ali, por exemplo, o município ele pode compor sua secretaria, quantas secretarias quiser, de acordo com a sua necessidade, né? Porém, isso não pode ser confundido com a soberania, pois só quem possui a soberania é o Estado Federal, certinho? Então, essa é a diferenciação que nós temos quando a gente trata especificamente dessa questão de organização política administrativa. Bom, outra atribuição do Estado, né, de maneira, né, bem prática, que é uma organização burocrática, ou seja, ela estabelece processos, vocês já passaram por isso, né, já estudaram burocracia, entende que a burocracia é o ato de você estabelecer processos, né, dentro de, né, um determinado organismo, uma organização, né. Então, essa organização burocrática tem o poder de legislar e poder de tributar sobre a sua população, né, lá do seu, logicamente, do seu território, né? Então, o Estado é a única estrutura organizacional, né, que possui o poder que a gente caracteriza como extroverso à legislação, né, o legislador, né? Ou seja, o poder de constituir unilateralmente, ou seja, né, não precisa eu, que você lá, o povo, nós, comunidade, não precisa nós aceitarmos um novo tributo, né? O Estado tem o poder de impor, né, unilateralmente, né, obrigações para a gente, terceiro nós, né, com esse extravasamento dos seus próprios limites. Então é por isso que tributos são criados e extintos sem prévia consulta, porque esse é um poder exclusivo do Estado. Tratando especificamente de Estado, aí nós temos o elemento chamado nação politicamente organizada, né, que trata de um organismo que é político administrativo, que tem uma nação soberana. Imagine, né, nós vamos tratar isso diversas vezes, mas nação é diferente de apenas povo. Nação está relacionada a uma sociedade que tem traços culturais semelhantes, né? Ou seja, idioma, religião, costumes, né? Então aqui nós temos uma nação, né, que tem todas as características, e essa nação é soberana, né, que tem uma divisão territorial específica, ocupa um determinado local, né, que é delimitado e reconhecido internacionalmente, tem um governo, né, próprio que dá o comando da nação, né, se constitui como uma pessoa jurídica de direito público, né, que é internacionalmente conhecida. Então, a essa nação politicamente organizada a gente chama de Estado. Aí nós temos os elementos do Estado, que nós já tratamos aqui, né, diversas vezes, mas aqui de maneira mais específica. Povo, território, poder e soberania. Ou povo, território e soberania, né, que é o poder soberano, né? Nesse ponto é importante, mais uma vez, né, acabei de citar, mas é importante a gente não confundir povo, que nada mais é do que um agrupamento de pessoas que residem em um determinado local, e nação. Nação, essas pessoas, além de, né, residirem em um determinado local, elas têm necessariamente traços culturais, né, comuns, né, como, por exemplo, tradições, idioma, costume, religião, né, e assim se constitui, né, o que a gente caracteriza como nação, né, que adicionados à soberania, território, né, a gente tem efetivamente um Estado, né, que esses são os elementos do Estado. Bom, aqui é importante a gente citar mais três elementos básicos do Estado, né? Assim, a gente consegue caracterizá-lo de maneira mais prática. O primeiro deles, o sistema de governo é presidencialista no nosso país. E nós temos algumas características desse sistema. Por exemplo, o presidente é escolhido, né, por um prazo fixo, né, e principalmente determinado, né, que no nosso país são 4 anos, com garantia de reeleição. A escolha do presidente é feita pelo povo, né, de maneira direta, né, excepcionalmente a gente tem casos que pode ser de forma indireta, né. O presidente da República é o chefe de Estado e de governo, diferente de outras nações, né, onde a gente tem pessoas diferentes como chefe de Estado e de governo. A chefia do executivo é exercida de modo unipessoal, é uma pessoa exclusiva, né, que é na pessoa do presidente da República, né, que possui o poder de veto,
de interferir nas atividades legislativas. Então, aqui a gente, né, essas são as características desse sistema que nós, né, de governo, que é o sistema presidencialista. Além disso, nós temos o regime político, né, que é o de democracia semidireta. O que é isso? Aqui é onde a gente diz, né, que o poder emana do povo, né, que nós, enquanto povo, né, de forma representativa, é aquele que o poder é exercido através de seus representantes eleitos. Está lá na Constituição, né? O poder emana do povo, né, que é exercido através de seus representantes. Né? Ao mesmo tempo em que é assegurada a participação direta da população em algumas decisões. A gente pode, né, através de plebiscitos ou referendos. Né? A gente teve o último plebiscito que a gente teve no país, foi o plebiscito referente ao porte de armas, já tem um tempão. Nunca mais nós tivemos nem plebiscitos nem referentes. Ah, perdão, nós tivemos no Pará, se eu não me engano, nós tivemos lá um plebiscito depois disso, depois de porte de armas, para entender se eles queriam, né, dividir ou não o Estado em três, se eu não me engano. Né? Na democracia direta, o poder é exercido diretamente pelo povo, né, que elabora leis, julga e administra. Porém, nós vivemos na democracia semidireta, onde nós elegemos nossos representantes e esses representantes é que fazem, né, esse serviço de elaborar, julgar e administrar.